Fala galera, tudo bem? Aqui quem está falando é o Léo, Arquiteto de Cloud. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Café com Cloud. Aqui a gente busca trazer conteúdo de qualidade em português sobre computação em nuvem AWS, dados e carreira. No episódio de hoje nós vamos falar sobre um componente muito interessante que nós utilizamos ali basicamente todos os dias em arquiteturas que valem-se de databases relacionais para camadas de persistência, que é o RDS Proxy. A gente vai fazer um labzinho, vamos entender como que a gente configura e a gente vai ali fazer um teste para mostrar para vocês quais são as coisas interessantes e quais são as coisas não tão interessantes da gente adotar RDS Proxy nas nossas arquiteturas. Então, se você estiver pronto para o vídeo, depois da vinheta a gente já vai chegando e bora! Então show galera, vamos nessa, vamos fazer aqui nosso papo sobre RDS Proxy, legal? Então, como sempre aqui os vídeos do Café com Cloud, a gente sempre começa com uma explicaçãozinha, então a gente gosta de trazer o conceito por trás do serviço e depois a gente explica o serviço propriamente dito. Por que a gente explica o conceito antes? Porque o conceito ele vai ajudar vocês a entender como é que as coisas funcionam por debaixo do capô. Então é muito mais fácil a gente entender como o serviço funciona quando a gente entende um pouquinho mais a fundo como que as coisas ali acontecem por debaixo dos panos, por debaixo do capô. Então a gente gosta bastante de internos, de coisa. Então separei aqui algumas coisas legais para falar com vocês. Então essa aqui é a nossa agenda do nosso papo, digamos assim. A gente vai falar sobre como que acontece a multiplexação no protocolo TCP. Depois a gente vai falar sobre Connection Pinning, afinal o que é Connection Pinning. Vamos fazer ali um deployzinho de RDS Proxy, né? Eu vou mostrar para vocês como que a gente poderia fazer a configuração do RDS Proxy. Depois a gente vai fazer um lab de failover e depois um lab de carga, mostrando ali quais são os resultados quando a gente está usando RDS Proxy. Topzera? Então vamos começar com a parte de TCP Multiplexing. Topzera, o que significa TCP Multiplexing? Então beleza, vamos voltar 2 casas atrás e vamos falar como que TCP funciona, né? Como que 2 máquinas ou 2 servidores ou um client e um server, né? Como que a internet funciona, digamos assim, né? TCP junto com IP é o que move a internet, é o que move cloud, é o que move infraestruturas. Então esse daqui é um conceito muito chave, muito importante você entender. Mas beleza, imagina que eu tenho um servidor A e um servidor B. Aqui no lado A poderia ser um smartphone, poderia ser um computador, poderia ser um tablet, poderia ser um notebook, whatever. Só vou chamar de servidor A e servidor B por simplicidade, beleza? Então imagina o seguinte, como é que funciona uma conexão TCP? Existe uma coisa muito importante na conexão TCP, que é o processo de conexão entre o servidor A e o servidor B. Esse processo todo de conexão a gente chama de three-way handshake. Handshake de aperto de mão mesmo. Então, three-way porque ele acontece em 3 fases, em 3 etapas, em 3 caminhos. Mas Léo, a gente vai falar de RDS Proxy, por que raio você está me explicando esse negócio de three-way handshake? Porque eu preciso explicar para vocês o seguinte, como que é a vida sem o proxy e como que é a vida com o proxy, qual que é a diferença? Porque se eu não explicar isso, o conceito vai ficar muito largado, né? Ah, o RDS Proxy ele faz um pool de conexões no banco de dados, mas como que funciona esse pool? Se você não gosta de entender como as coisas funcionam internos ali por debaixo do capô, dá uma acelerada no vídeo ou simplesmente vai ali na parte do laboratório, né, que a gente vai aterrissar esse conhecimento todo que a gente está passando. Mas se você for aí um Café com Cloud raiz, fica com a gente que vai ser legal. Beleza? Então como que uma conexão TCP funciona? Você tem o servidor A e o servidor B. Legal? Então esse processo de conexão, a gente cria um socket.
O que é um socket? Um socket nada mais é do que o IP da origem, uma porta da origem, um IP do destino, uma porta no destino. E aí os dois servidores falam, olha, servidor B, quando você quiser se conectar comigo, você vem no meu IP e nessa porta aqui. Ah, servidor A, o servidor B fala, quando você quiser se conectar comigo, você vem nesse IP e nessa porta específica. Então eu queria que vocês imaginassem o socket como se fosse um tubo, como se fosse um caninho de dados, beleza? Show de bola, então, quando o servidor A quer se conectar no servidor B, eu vou lá, estabelecer esse socket de conexão e a vida vai seguir. Então, imagina que aqui é uma aplicação e um banco de dados, eu vou ter essa aplicação se conectando ao banco de dados e eu vou definir esse socket de comunicação. Quando a minha aplicação quiser fazer um select, por exemplo, dentro do banco de dados, esse fluxo de dados vai seguir dentro desse caninho, dentro desse tubinho que a gente acabou de definir durante o processo de three-way handshake, beleza? Então, palavra-chave aqui é a palavra socket. Vamos deixá-la aqui enaltecida. Topzera? Então, beleza, vamos nessa. Então, lembrem da palavra socket. É fácil a gente imaginar que conforme a gente vai escalando isso, eu vou ter uma aplicação zona gigante desse lado, eu vou ter o meu banco de dados do outro lado, e eu vou ter diversos sockets sendo fechados entre aplicação e banco. Às vezes a gente tem dezenas, às vezes a gente tem centenas, às vezes a gente tem milhares de conexões feitas entre aplicação e banco de dados. E aí para cada uma dessas conexões, olha que coisa chata, eu vou precisar ter um processo do lado do sistema operacional, né, nas duas pontas, tanto na ponta do servidor A, que é a aplicação, quanto na ponta do servidor B, que é o banco de dados, eu vou precisar ter uma thread aqui do meu sistema operacional sendo consumido, eu vou precisar ter um processo ouvindo dos dois lados. E aí eu vou ter esse fluxo de comunicação bidirecional, né, o que a gente chama de full duplex, né? Então no mesmo tubinho eu consigo ir e consigo voltar os dados no mesmo tubinho, no nosso mesmo socket de comunicação. Belezura, então imagina, né, eu tenho minha aplicação de um lado, eu tenho o banco de dados do outro, eu vou começar ali a estabelecer várias conexões com o meu banco de dados e vou começar a consumir os sockets do lado do meu banco de dados. Sistemas operacionais não tão modernos, a gente conseguia exaurir essa quantidade de sockets. Então haviam parâmetros de sistema operacional que a gente precisava aumentar, principalmente quando a gente está falando de um servidor de banco de dados, onde você não vai ter só um servidor de aplicação, você vai ter vários servidores de aplicação bombardeando essa mesma base de dados, a gente precisava necessariamente aumentar a quantidade de sockets nessa máquina. Por quê? Lembra que o socket é estabelecido no momento da conexão e eu vou consumindo esse socket conforme eu vou ali me conectando à base de dados. Então, em sistemas operacionais não tão modernos, uma forma da gente derrubar o serviço de banco de dados, né, se a gente quisesse vir aqui e derrubar esse banco, o que a gente poderia fazer? Imagina o seguinte, eu quero vir aqui, quero derrubar esse banco de dados. Uma das formas de eu derrubar o banco de dados seria, por exemplo, causar ali um denial of service consumindo os sockets do lado do banco de dados, né? Então imagina só, o banco de dados está ali, eu tenho CPU, eu tenho memória, eu não preciso sobrecarregar com carga esse banco, mas o banco, como eu não tenho mais sockets TCP para receber novas conexões, simplesmente a aplicação para de funcionar. Já vivi isso, não é divertido. Beleza? Tudo bem até aqui? Agora vocês entenderam como funciona esse processo, vamos para a parte do proxy. Imagina o seguinte, imagina então, mesma coisa, eu tenho um servidor A, mesma coisa, eu tenho um servidor B, e eu vou estabelecer essa conexão. Só que eu não expliquei para vocês que a ideia seria minimizar a quantidade de conexões, a quantidade de sockets que são consumidos do lado do banco de dados, né? Pensando em RDS Proxy. Por que isso é interessante? A maioria dos engines, Postgre, MySQL, Oracle, SQL Server, a gente tem no mínimo 8 megabytes que a gente chama de Sort Area
size. Então a gente tem uma areazinha de memória alocada para cada conexão feita no banco de dados, e essa areazinha de memória vai consumindo a quantidade de memória física da máquina. Então imagina o seguinte, você tem 2.000 conexões, cada uma dessas conexões consumindo no mínimo 8 megabytes. Isso significa que eu vou ter 16 gigabytes de memória consumida só para ter as conexões estabelecidas na base. Não seria legal se a gente conseguisse reduzir essa quantidade de conexões? Mas aí como que eu falo para o servidor A, para o servidor B e para o servidor C? Eu falo, poxa, servidor A, servidor B, servidor C, vamos ter menos gente conectando na base. Isso é meio inviável, né? Não funciona assim na vida real. Então o que a gente faz? A gente tem um componente aqui no meio do caminho. Esse componente aqui no meio do caminho eu vou chamar de componente X, o componente secreto. O que esse componente X vai fazer? O meu socket TCP entre a aplicação A, entre o servidor A e o componente X, eu vou fechar um socket de comunicação aqui. E eu vou ter outro socket. E aí eu vou ter do servidor B para o X. E eu vou ter do servidor C para o X. Legal? E, ao mesmo tempo, o servidor X ele vai se conectar com o servidor B em só 2 sockets. Léo, o que isso significa no fim do dia? Significa no fim do dia que eu consegui reduzir de 6 sockets de entrada para 2 sockets de saída. Isso daqui é muito legal, né? Se a gente está falando que cada sessão, cada conexão, ela vai consumir no sistema operacional 8 megabytes, a gente já conseguiu reduzir ali 33%, né? A gente cortou por 3 aqui a quantidade de conexões. E tudo isso é parametrizável, tá, turma? A quantidade ali, quanto a gente quer que tenha de sockets de saída, quanto que a gente vai ter de sockets de entrada, enfim, tudo isso é parametrizável. O mais importante é vocês entenderem o conceito. Aí vocês devem perguntar para mim, poxa, Léo, mas isso deve ser um negócio criado, né? Essa bruxaria deve ser um negócio novo. Aí que vem o lance mais legal da computação. A gente, hoje em computação, nós estamos ali usando os trabalhos de pessoas que fizeram há décadas atrás. O que eu digo décadas? Tem um negócio muito legal na computação que chama RFC. RFC é de Request for Comments. A maioria das coisas legais na internet, ou seja, todos os protocolos que a gente tem, SSH, FTP, protocolo de transmissão, protocolo de comunicação, todos esses caras eles foram criados uma RFC específica para aquele protocolo, detalhando como que aquele protocolo funcionava. E a gente tem o Request for Comments, adivinha, do protocolo TCP. E adivinha, é esse aqui que está em tela. Olha quando que isso aqui foi escrito, setembro de 1981. E olha que divertido, em setembro de 1981, a gente já estava falando de multiplexação em cima do protocolo TCP. Muito louco, né? E aí, como que funciona essa multiplexação? Essa multiplexação funciona da seguinte forma. No meu cabeçalho TCP, né, que imagina, o TCP é um protocolo. O que é um protocolo? Imagina um protocolo como um idioma, legal? Então você fala português, você está falando protocolo português. Você fala inglês, você está falando protocolo inglês. Qual que é o pré-requisito básico? Como que eu estou falando e você está me entendendo? Porque a gente está seguindo um protocolo. Então eu estou seguindo determinadas regras gramaticais, eu estou emitindo som de determinada forma e você consegue me compreender porque você conhece o protocolo que eu estou usando para falar. Muito louco, né? Então imagina, o protocolo TCP ele possui um cabeçalho. Nesse cabeçalho a gente tem ali octetos, né, que a gente chama, que são um conjunto de 8 bits. Nós temos diversos octetos ocupados e nós temos diversos octetos que não estão ocupados. Então o que a multiplexação no TCP ele faz? Ele ocupa esses octetos que não estavam ocupados. Então, como que ele ocupa esses octetos que não estavam ocupados? Com informações adicionais de multiplexação. Então, o que poderia estar nessa parte do cabeçalho TCP? Poderia estar falando que, por exemplo, esses 2 sockets da máquina A estão mapeados para esse socket aqui da máquina X para a máquina B. Então, eu queria
fazer um paralelo aqui, se vocês me permitirem. Imagina que é como se fosse um protocolo de roteamento, legal? Então eu vou falar que sempre que a máquina B quiser se conectar, aliás, né, sempre que o servidor de aplicação quiser se conectar com o servidor de banco de dados, né, a máquina B para a máquina DB, eu vou precisar necessariamente passar por esse socket no proxy e desse proxy aqui eu vou voltar, eu vou acessar esse outro socket para chegar finalmente ali no banco de dados que eu quero. Legal? Então, de um jeito bem simplificado, esse é o conceito de multiplexação de sockets TCP. A gente consegue ter uma quantidade maior de sockets de entrada sendo mapeados para uma quantidade menor de sockets de saída. Legal? Esse aqui é o segredo por trás de proxies e também do RDS Proxy. Aí uma outra coisa que eu queria trazer para vocês, que esse documento é normal do Request for Comments ele ser atualizado. Então essa aqui é a carinha do RFC para o protocolo TCP, a última carinha da revisão dele que foi feita em 2022. Então, né, percebam que é algo vivo, né? Então a todo momento as pessoas estão ali fazendo seus comentários, a gente tem evoluções do ponto de vista de protocolo, né? Nós temos pesquisadores que estão ali tentando otimizar a forma com que o protocolo funciona, então a todo momento isso é atualizado, isso é mais detalhado, mas no fim do dia as bases da internet que a gente usa, olha de quando que é, de muito tempo atrás e funciona super bem. Beleza, turma? Então falamos sobre TCP multiplexing, legal? Vamos falar agora sobre connection pinning. O que é o connection pinning? E por que ele não é interessante? Imagina o seguinte, imagina que eu consumisse esses sockets, né, então partindo do A para o B para o C. Então eu tenho um socket explicitado do A para o B e tenho um socket explicitado de B para C. O que o connection pinning faz? O connection pinning ele força que todo o fluxo de comunicação entre duas pontas específicas só possa ser feito naquele IP, naquela porta. Ou seja, falando um português chulo e claro, significa que eu estou chumbando um IP e uma porta específica nas duas pontas. Poxa, Léo, se eu estou chumbando, o que eu perco? Você perde a escalabilidade, o teu potencial de escalabilidade. Por quê? O que o proxy faz? O proxy nada mais está fazendo do que mascarando as conexões de saída. Isso significa que uma sessão, eu vou lá, abro uma sessão para me conectar no banco de dados C, então eu vou passar pelo proxy. Eu vou falar, proxy, eu quero executar esse select dentro do meu banco de dados, e eu só vou executar esse select aqui e vai retornar para mim 1 megabyte. O que acontece quando eu não tenho connection pinning? Eu vou lá, vou executar esse select de 1 megabyte dentro do meu banco de dados vai devolver aqui para minha aplicação A, e aí lembra, né, como que ele sabe como devolver, lembra aqui no header TCP que eu tenho pedacinhos específicos de dados que eu começo a preencher e a mágica do roteamento, digamos assim, da multiplexação está no header do protocolo TCP. Beleza. E aí o que o banco de dados faz? O banco de dados vai devolver esse 1 megabyte para mim. Topzera, show de bola? Show de bola. O que acontece com aquele socket que estava aberto entre A e B e entre B e C? Será que eu fecho esse socket? Poxa, se eu fechar esse socket, o que eu perco com isso? Eu perco poder computacional, perco tempo de CPU, porque toda vez que eu for fazer esse select aqui de 1 mega, eu vou precisar restabelecer essa conectividade entre as pontas. O que o proxy faz? O proxy mantém a conectividade de B para C, porque o socket de A para B ele pode ser encerrado, só que o socket de B para C ele é persistido, ou seja, essa mesma seçãozinha aqui que eu vou chamar de D de dado, eu posso ter um outro servidor de aplicação, não vou chamar de B aqui porque vai confundir vocês, eu vou chamar de E de escola, vamos lá.
E de escola. Eu tenho aqui uma aplicação E de escola que também quer usar o banco de dados, e ao invés dessa aplicação E de escola precisar criar um novo socket, uma nova conexão, ele simplesmente vai reutilizar essa conexão que já está ativa. Só que essa escalabilidade ela só acontece quando eu não tenho connection pinning. Quando eu tenho connection pinning, significa que essa conexão sempre vai precisar bater nesse socket para depois chegar dentro do banco de dados. Ou seja, eu não vou ter uma escalabilidade ideal quando eu tenho connection pinning. Legal, Léo. O que pode gerar o connection pinning? O connection pinning ele pode ser gerado, por exemplo, quando a gente executa no Postgre, por exemplo, quando a gente executa comandos do tipo set, quando eu crio objetos temporários como tabelas, como sequences, quando eu declaro cursores, quando eu uso prepared statements. Então, esses são alguns exemplos, tá? Se a sua aplicação usa alguma coisa disso que eu acabei de dizer, eu sinto dizer que o RDS Proxy não vai te ajudar tanto, porque você não vai conseguir ter a escalabilidade que o Proxy é capaz de te entregar, porque você está gerando um problema de connection pinning dentro do RDS Proxy. Topzera, então falamos de dois conceitos bem importantes. Falamos sobre TCP multiplexing, falamos sobre connection pinning, beleza? Então falamos um pouquinho de conceitos. Show de bola, vamos para a console da AWS, que é que eu queria mostrar para vocês. Então vou fechar aqui essas mensagenzinhas informativas, vou vir aqui em proxies e no melhor estilo Ana Maria Braga, a gente já deixou tudo pronto aqui para mostrar para vocês, mas queria mostrar ali qual seria a experiência se a gente quisesse criar um proxy do zero. Topzera, então vamos lá, dar um create proxy, a gente pode ter, nós temos aqui os sabores de banco de dados que a gente pode usar. No nosso caso, eu vou escolher Postgre, eu posso colocar qualquer bobagem aqui, blah proxy, por exemplo, que é só um identificador. Aqui eu defino qual que é o tempo de idle connection, né? Ou seja, depois de quanto tempo sem a sua aplicação responder nada, eu vou fechar essa conexão aqui de A para B, né? Então depois de quanto tempo eu vou vir aqui na minha aplicação e vou falar, poxa, eu não quero mais essa conexão aberta. Por quê? Eu preciso também ser frugal com relação aos recursos do meu proxy, né? Que é esse componente B de bola aqui. Show de bola? Então posso deixar aqui, por exemplo, 5 minutinhos, né? Então se a minha aplicação ficar 5 minutinhos sem conversar com o proxy vai lá e tchau para esse socket. Lembra que esse socket aqui não tem nada a ver com esse socket aqui. Essa é a magia do proxy, legal? Show de bola, eu venho aqui, escolho qual que é o banco de dados, pode ser esse database 3. Aqui eu defino qual que é o tamanho do meu pool. Então, se eu deixar, por exemplo, 100% do meu máximo de sessões dentro do banco de dados, o que isso significa? Significa que se esse banco de dados aqui for capaz de me entregar 2.000 sessões, se eu deixar esse pooling configurado para 100%, eu vou ser capaz de alocar 2.000 sessões dentro do proxy. Vida real, nós nunca deixamos 100%, porque a gente quer justamente evitar um estresse no banco de dados. Como que a gente vai evitar esse estresse no banco de dados? Tendo menos conexões estabelecidas com o banco de dados. Então eu posso colocar qualquer valor aqui percentual. Posso colocar 50%, posso colocar 10%, posso colocar 20%, posso colocar aqui o valor que eu quiser. Então imagina que eu tenho um proxy que vai ser usado por aplicações, só que eu posso também ter aplicações que vão bater direto aqui no banco de dados, né? Então eu posso ter uma aplicação F que não vai usar o proxy. Essa conexão F, ela pode vir aqui diretamente e acessar o banco de dados. É possível, né? O endpoint do banco, ele vai ficar disponível o tempo todo. Então eu consigo conectar diretamente no banco de dados, dando um bypass no proxy e deixando de aproveitar, claro, o proxy. Legal? Então essa parte de connection pooling é interessante. Aqui no RDS Proxy eu posso escolher já criar um endpoint para leitura. Por que isso é interessante? Caso a gente esteja usando Aurora MySQL ou Aurora Postgre desse lado aqui do banco de dados, eu vou ter, por padrão, quando eu crio um cluster Aurora, eu vou ter um endpoint de escrita e um endpoint de leitura. Legal? Então, por padrão, eu já vou ter esses endpoints. Então, se eu deixar esse cara criado, o meu proxy ele também vai ter um endpoint de escrita e também vai ter um endpoint de leitura.
Muito legal. E esses dois endpoints, eles vão continuar atendendo todas as características legais que o proxy tem a oferecer para a gente. Topzera? Como que essa mágica acontece? Então a gente vai precisar de uma role de AM. Essa role de AM vai trazer para a gente algumas informações como, por exemplo, acesso ao Secrets Manager, como, por exemplo, acesso a chaves KMS, para que a gente possa fazer a decriptação do segredo do Secrets Manager. Então tem bastante coisa que a gente consegue fazer dentro do RDS Proxy. Caso a gente já tenha uma role criada, a gente pode simplesmente selecionar a role criada, ou a gente pode pedir para o próprio Wizard aqui, né, para a própria console da RDS Proxy já criar a role para a gente. Eu posso também criar um segredo dentro do Secrets Manager com as informações de autenticação dessa base de dados. Então, usuário, senha, endpoint, etc. Então, eu venho aqui e adiciono a role de AM, venho aqui e adiciono o secret, seleciono do ponto de vista de conectividade quais são as subnets que vão estar disponíveis para o meu proxy, posso habilitar aqui o Enhanced Logging, posso habilitar encriptação em trânsito, ou seja, o meu proxy ele também vai se conectar usando TLS, ou seja, a encriptação em trânsito também pode estar aqui disponível para mim. É interessante para a gente usar a encriptação em trânsito, então posso usar essa opção aqui e dou um Create Proxy. Quando eu preencher tudo isso e dar um Create Proxy, a gente vai ter aqui, por exemplo, esse cara, que é o proxy que a gente já deixou aqui criadinho para vocês, no estilo Ana Maria Braga. Percebam que aqui a gente tem os dois endpoints, tanto o endpoint de escrita quanto o endpoint de leitura já estão prontos. E percebam que a gente tem um target group. O que é um target group? Target group nada mais é do que as configurações de aonde eu estou me conectando e qual que vai ser o tamanho do meu pooling. Então uma coisa que muitas vezes os clientes perguntam é: poxa, Léo, fui lá, quando eu criei o proxy eu explicitei 10% só e cara, 10% não está suficiente. Então você vem aqui em Target Groups dentro do proxy, manda um edit, aí você pode vir aqui e mudar para 20, mudar para 30, mudar para o número que você quiser. Legal? Então show de bola, criamos o proxy já está aqui bonitinho, já está criado. O que a gente quer mostrar para vocês agora? Poxa, vamos mostrar uma das coisas mais legais que o proxy tem, que é justamente o processo de failover. Legal? Então vamos vir aqui, ó. Vou fazer mais rabiscos, porque rabiscos são divertidos. Como é que funciona o processo de failover padrão? Então a gente tem uma maquininha aqui de automação, legal? Essa máquina de automação tem um script de Python bem simplesão mesmo. Esse script de Python nada mais é do que eu abrir a conexão com o banco de dados, fazer um select para ver qual que é a role daquela instância dentro do cluster e mostrar para mim, olha, eu estou conectado no endpoint de escrita e esse aqui é o meu instance ID específico, né, que é o nome da instância que eu estou conectado. O que eu faço? Faço um loop nisso. O que eu quero mostrar? Quero mostrar exatamente quantos segundos demora para eu fazer um processo de failover. Legal? Então, eu preparei aqui um banco de dados para gente, já deixei aqui meio que no jeito nosso database 4. Esse database 4 ele é composto por duas instâncias, uma instância de leitura e uma instância de escrita, então já está tudo prontinho aqui para a gente. E eu vou iniciar o meu script de teste, e esse script de teste vai bater ali nas portas do banco de dados. E aí eu deixei tudo pronto, um script com proxy e um script sem proxy para a gente entender ali qual que é o resultado positivo, né, quando a gente usa o proxy para fazer o processo de failover, beleza? Então vamos lá, como que a gente vai acessar essa máquina de aplicação? A gente vai usar um negócio muito divertido chamado Fleet Manager dentro do Systems Manager. Então eu já vou deixar aqui o Fleet Manager bonitinho. Eu tenho essa máquina de automação que está rodando aqui. Vou vir aqui em Node Actions, Connect Start Terminal Session. Então estou abrindo a minha sessão dentro da máquina. Boa, já está conectado com o usuário SSM User. Vou aqui para a pastinha bonita, já estou dentro da pastinha, né, SSM User. Vou para dentro da pastinha Benchmark, que tem os meus arquivos, né, tem tudo aqui que eu já deixei preparado para a gente, né. Inclusive os scripts de shell para a gente fazer a carga, mas isso é para daqui a pouco, tá? Não fiquem ansiosos. Topzera, então o que a gente vai fazer? Bem, eu quero executar esse script aqui, ó, que é o Aurora
Postgre Simple Failover, e eu quero primeiro colocar esse cara, né? Então vou dar um tracinho Ezinho, quero colocar esse cara aqui no endpoint do banco de dados. Topzera? Então estou vindo aqui no endpoint de escrita do banco de dados, estou copiando esse cara, estou voltando para minha máquina, estou dando um paste aqui e está preenchido. Vou dar um enter, pronto, ele já está rodando aqui. Então eu estou conectado nesse cara que é o Database 4 Instance 1 e o SIST1C, esse cara tem a role de writer e essa aqui é a versão do meu cluster, beleza? Vamos ver aqui para mostrar para vocês. Então esse aqui é o meu writer, tá certinho, Database 4 Instance 1 e o SIST1C. Então estou conectado certinho no meu endpoint de escrita, porque eu usei o endpoint aqui, o cluster endpoint de escrita. Topzera? Então, se eu quisesse, deixaria aqui rodando, só que eu quero mostrar para vocês como que funciona o processo de failover. Então, o que eu vou vir fazer aqui? Eu vou em cima da minha instância de writer, vou vir em actions, vou pedir um failover. Pumba. Chamei um failover para cima do meu endpoint de escrito. O que vai acontecer? O status ele vai ser mudado, vai ser alterado para failover. Ó, failing over. Vou voltar para o meu script. Olha, ele já identificou que ele perdeu a conectividade com o banco de dados. Beleza? Aí o que acontece? Ele mudou já para outra instância. Ele está falando para mim que o DNS está em stale. Por quê? O meu endpoint de escrita está conectado no Database 4 Instance 1, só que esse cara ainda não tem a role de writer. Então vamos esperar um pouquinho até essa parte de DNS passar. Topzera, passou. Então o Database 4 Instance 1, ele é agora o nosso writer, beleza? Então a gente pode ver aqui que demorou 25 segundos para estabilizar depois do processo de failover. Se a gente vier aqui na tela do RDS mandar um refresh, já alterou. Database 4 Instance 1 agora é a nossa writer instance. Beleza? Então, segundo os nossos testes, nosso laboratório aqui demorou 25 segundos para fazer o failover sem utilizar o proxy. Topzera? Vamos meter bronco e vamos colocar o proxy aqui no meio do caminho para ver o que funciona, o que dá, o que não dá. Então o que eu vou fazer? Mesma coisa, mesmo script, tá, turma? Eu vou pegar aqui o proxy endpoint de leitura e escrita, né, o de escrita, e vou só vir aqui e copiar esse endpoint de proxy de leitura e escrita e vou executar exatamente o mesmo script. Só que ao invés do endpoint de escrita do banco de dados, eu vou pegar um endpoint de escrita do proxy. Beleza? Então, estou aqui bonitinho, conectado via proxy. Como que eu sei que eu estou conectado via proxy? Database 4 proxy.proxy, que é o endpoint aqui do nosso proxy. Beleza? Então, estou aqui conectado com o proxy bonitinho. Show? Vamos fazer o processo de failover de novo. Então, vou voltar aqui no meu database. Tem mais database de teste, vou clicar aqui em cima da minha instância de escrita, vou chamar um failover e chamei um failover e vamos ver o que acontece. Voltei aqui para o meu script. Percebam que eu ainda estou conectado no Database 4 Instance 1, esse cara é o meu writer, beleza? Vou vir aqui em over, ó, ele já começou o processo de failover. Beleza? Então vim aqui. Vocês perceberam o que aconteceu? Foi muito rápido, né? Boa, então mudou aqui, né? A minha instância de escrita agora voltou a ser o Database 4 Instance 1 e o SIST1C. E percebam quanto tempo demorou. De 32 para 43, né? A gente está falando aí de 11 segundos mais ou menos de diferença, né, entre o chaveamento do 32 para 43. A gente está falando ali de 11 segundos contra 25 segundos sem o proxy. Então a gente tem aí uma diminuição bem interessante
no tempo de failover. Da onde que vem essa diferença, Léo? Você vai me perguntar. Essa diferença ela vem porque o meu proxy, lembra de tudo que a gente conversou? O meu proxy ele está conectado dentro do banco de dados. Então, quando os engenheiros da AWS criaram o RDS Proxy, o que eles pensaram? Aonde que o meu processo demora mais tempo? Vocês viram aqui quando a gente fez o teste. Ele demora mais tempo para atualizar os registros DNS. Né? Então, a partir do momento que o meu endpoint de escrita deixou de ser a instância A e passou a ser a instância B tem um IP diferente da instância A. Então, eu preciso passar por um processo de atualização de DNS para garantir que eu estou ali realmente conectado na instância correta, no IP correto e que esse IP tem a rule de escrita. Então, o que acontece? Os engenheiros da AWS falando, poxa, e se a gente, ao invés de usasse DNS aqui na conexão do proxy com o banco, a gente já não usasse os IPs direto das instâncias? Então é exatamente essa diferença, exatamente por isso que quando a gente usa o RDS Proxy a gente tem uma performance tão boa para fazer failover, porque a gente economiza esse tempo todo de resolução de DNS. Né? Então vocês viram aqui na tela no teste que a gente acabou de fazer, teve uma diferença aí bem grande, bem interessante, de uma otimização aí de mais ou menos 50%. Legal? Às vezes o processo de failover ele toma um pouquinho mais de tempo, um pouquinho menos de tempo. Vocês viram que muitas vezes quando eu vou lá e peço o processo de failover, pode demorar alguns segundos, porque esse processo de failover ele vai ser enviado para o que a gente chama de control plane do serviço, e o control plane do serviço é quem vai realmente processar o failover que eu requisitei. Então, muitas vezes, a gente foi ali de 25 segundos para 11 segundos, Então, menos da metade do tempo usando o proxy. Topzera, muito legal. Vamos para o segundo teste agora, vou dar um clear aqui de novo. O que eu fiz? Eu preparei 2 scripts de benchmark. O que eu quero trazer nesses scripts de benchmark? Um desses scripts está configurado para bater no banco de dados sem o proxy, que é esse benchmark.shell. O outro script ele está configurado para usar o proxy, que é esse benchmark with proxy. Eu sou extremamente criativo para nomes de script. O que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo um diff para mostrar que os 2 scripts são exatamente iguais, com exceção do benchmark host, que nada mais é do que o endpoint de banco de dados. No benchmark.shell eu estou batendo diretamente no banco de dados, e no benchmark with proxy eu estou batendo no endpoint do proxy. Tão simples quanto isso, tá, turma? E aí, por quanto tempo que esse cara vai rodar? Esse cara vai rodar por exatos 5 minutos. Top? Então vou deixar tudo preparado aqui. Primeira coisa para deixar preparado... Opa, que beleza. Voltou? Voltou. Então, primeira coisa aqui para deixar preparado, eu vou me conectar dentro da instância de escrita. Por que dentro da instância de escrita? Porque eu estou batendo na instância de escrita. Vou ver aqui no Performance Insights e já deixar bonitinho o Performance Insights esperando no modo linha, que é o modo que eu gosto, porque eu vou soltar o porrete na instância. O que esse script de shell vai fazer? Eu vou jogar aqui 2.000 sessões dentro do banco de dados, sem nenhum pudor, sem medo de ser feliz, e vamos ver o que acontece com o banco. E eu vou fazer isso por exatos 5 minutos. Então vou vir aqui dar um sign in again. Vou me conectar novamente à minha instância, beleza. Vou dar um pwd, vou dar um cd benchmark. É isso, turma? Show de bola. Tem os 2 scripts, benchmark.shell e benchmark with proxy. O que eu vou fazer? Vou dar um nohap.benchmark.shell e um ezinho comercial. O que esse ezinho comercial vai fazer? Esse cara aqui vai jogar para dentro do nohap. Então, se eu vier aqui no nohap.out, já estou marretando o banco de dados, beleza? Então eu posso dar um Ctrl C aqui, eu posso fazer o que eu quiser dentro desse script, não preciso me preocupar porque ele está sendo executado ali em background. Vamos dar uma olhadinha o que vai começar a acontecer aqui. Eu vou pegar os últimos 5 minutos, já começou a arrebentar aqui, turma? Olha quantas sessões já chegaram no banco de dados, Então o average active session é quantas sessões estão ativas naquele momento específico dentro do banco de dados. 2.000
sessões ativas. Legal? Lembra que os scripts de shell são exatamente iguais. Então eu também vou ter o teste com 2.000 conexões ativas. Vamos dar uma olhadinha como que vai ser o comportamento da base com o proxy. Vamos dar uma olhadinha nas métricas. O que pode estar acontecendo aqui no banco de dados? Então o Performance Insights aqui ele também tem a possibilidade da gente acompanhar as métricas, né? Então, poxa vida, olha que interessante. O que está acontecendo com a CPU? A CPU está começando a chorar, né, minha gente? Por quê? Porque eu joguei aqui 2.000 conexões no banco de dados, marretando sem dó, sem piedade, sem pudor. Então, né, CPU está quase chegando a 100%. Free Memory em bytes também está baixando, mas não tem nada muito absurdo. A parte de I/O também, de latência, subiu bastante, deu um spike. Por quê? Porque eu estou batendo bastante dentro do banco de dados, né? Para gerar essa carga aqui bonita, né? Para mostrar para vocês dentro do Performance Insights, eu estou machucando bastante o banco. Tanto que em alguns momentos a gente pode ter a parada da coleta das métricas. Isso acontece quando o banco de dados chega no estado tão pesado de saturação que ele nem consegue mais coletar as métricas para plotar no gráfico. Não significa que o banco de dados travou, tá, turma? O banco de dados ainda está lá, está operante, está bonitinho, mas ele economiza, digamos assim, deixando de enviar para o Performance Insights a telemetria aqui que a gente usa para plotar essas informações no gráfico, e ali foca a CPU realmente para entregar o que a aplicação está pedindo. Então a gente já topou aqui 100% de CPU dentro da máquina, a gente está rodando em mais ou menos 25.000 IOPS dentro do Aurora Postgre. Esse Aurora Postgre é uma instância R6G X-Large, não é uma instância grande. Se a gente olhar aqui, quantidade de queries por segundo, a gente está batendo 14.000 queries por segundo. E sessions a gente está em 1.600 mais ou menos, 2.000 conexões. Olha quantas transactions per second a gente está batendo mais ou menos 2.000 transações por segundo. Cada transação é composta de mais queries, então queries per second a gente está batendo quase 15.000. CPU está bem pesado, a I/O subiu agora para 28.000. Daqui a pouquinho o teste vai concluir com sucesso e a gente vai dar uma olhada nas métricas, né? Vamos ver o que deu aqui nas métricas. Então, daqui a pouquinho a carga vai acabar. Vamos voltar aqui para o Performance Insights. E aí eu queria mostrar para vocês, né? Beleza, me conectei aqui no banco, fiz tudo isso que eu quis mostrar para vocês. E agora a gente vai, né, assim que finalizar aqui, a gente começou 2h57, a gente vai até 3h02, né, se a matemática não me falha, né, 3h02h40. E aí, assim que a gente chegar no fim da execução, eu vou mostrar para vocês ali qual que foi a média de latência, né, porque o PigBench, né, que é o sisteminha aqui que a gente está usando para retornar essas métricas para a gente, o PigBench traz ali qual que é a latência, etc. Alguns dados interessantes. Ó, percebam que aconteceu exatamente o que eu expliquei para vocês que ia acontecer. O banco de dados travou? Não, o banco de dados não travou. Se eu vier aqui, ó, ls-ltr, dá um t-10 no rap.out, ó, tô batendo ainda na base, o banco tá responsivo, etc. Mas o que ele fez? Ele parou, né? A carga tá tão pesada, tá tão alta, que eu começo a ter esses buracos aqui no Performance Insights, tá? Então, uma coisa também legal, tá, turma? Quando você estiver diante de um Performance Insights que tiver essa característica, o banco está topando 100% de CPU, e do nada a telemetria para, saiba que o seu banco de dados está bem próximo do travamento, bem próximo do momento da saturação. Então, como realmente eu abusei da base, era esperado que a base ali parasse de responder aqui no Performance Insights, mas vocês podem perceber que a CPU continua alta, que o Free Memory e a quantidade de IOPS continua alta. Podem perceber aqui que a quantidade de queries per second continua alta, quantidade de transactions aqui continua alta, então tá tudo ainda rolando, beleza? Então acabou esse processo de carga, tá bom? E aí a gente tem algumas informações
tem o -10 só no rap.out. Quais são as informações? O que eu queria mostrar para vocês? Transactions per second. A gente tem ali 1787. Vou deixar isso aqui anotadinho aqui do lado para vocês, só a fins de clareza, beleza? Então vamos lá. Vou deixar anotado aqui, ó, TPS 100 proxy 1789, que é o número de baixo, porque está excluindo o tempo de conexão, beleza? Eu estou tentando ser o mais fair possível, tá bom? Duração 300 segundos, latência average 1118 milissegundos, beleza? Eu queria que vocês guardassem esses dois números, 1789 de TPS, 1118 milissegundos de latência, top? Para ser o mais justo possível, o que eu vou fazer? Vou fazer um failover de novo da base, porque eu vou querer pegar o servidor limpinho aqui, né, para vocês não dizerem, ah, Léo, mas poxa, tinha muita coisa que estava em cache e tal. Então, como eu imaginei que vocês iam pedir isso, eu vou fazer um failover de novo. Então, vou chamar aqui um failover, chamei um failover. Então, assim que estabilizar aqui, eu posso chamar o nosso script, né, para ver quando que ele vai estabilizar. Então, tô vindo aqui, ó, bonitinho, opa, menos endpoint. Vou pegar aqui o endpoint do banco de dados, que é esse cara aqui. Vou jogar no nosso script, beleza. Database 4 instância 1, database 4 instância 1 está como writer, então ele vai fazer o processo de failover aqui, tá em processo de failover. Vamos voltar ao nosso script aqui, esperar ele terminar de virar, e a hora que ele terminar de virar, a gente solta o teste de novo, na instância limpinha, né? Enfim, sem cache nenhum de nada, sem conexões ativas, sem nada, para a gente realmente comparar banana com banana. Beleza? Então, como eu expliquei para vocês, algumas vezes quando a gente puxa o failover pela console, seja pela console, pela SDK, pelo CLI, algumas vezes demora um pouquinho, né, até ele realmente iniciar o processo de failover, porque a gente está ali conectando no control plane do serviço, etc. Então, pode demorar aqui alguns segundos para a gente ver realmente o processo de failover acontecendo de verdade. Claro, se demorar muito tempo, eu sou uma pessoa bem ansiosa, eu vou pedir para ele fazer failover de novo, só porque eu sou ansioso. Beleza. Não quero esperar, quero forçar ele a fazer logo, né? O control plane, tô falando sério aqui, faz o failover de uma vez, porque a turma aqui tá esperando, né? Control plane, me ajuda. Ó, beleza. Agora o control plane acordou, falou, não, nossa, o Léo tá brabo. Deixa eu soltar aqui. Ó, percebam que engraçado. Dessa vez, demorou 11 segundos e eu não tô conectado no endpoint do proxy, né? Então, o tempo de failover, ele acaba sendo muito variável, né? Muito ali conectado, dependendo do tempo de estabilizar o DNS, né? Então, ó, agora ele terminou de estabilizar o DNS como um todo, né? Se a gente somar 11 com 5, dá 16 segundos. Agora, o endpoint de escrita está estabilizado, né? Porque eu ainda posso ter pedaços ali da minha aplicação que ainda estão batendo no endpoint antigo, achando que é o endpoint de escrita, né? Tem essa parte de estabilização do cache DNS. Normal, tá, turma? Qualquer arquitetura que use DNS, todas as arquiteturas usam DNS, qualquer arquitetura que usa DNS vai ter esse processo de estabilização, coisa mais normal do mundo. Então, beleza. Se eu vier aqui dar um refresh, tá trocado, beleza? Então, agora esse aqui é o meu writer, tá bom? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer exatamente o mesmo processo de carga, só que eu vou usar o meu script com o proxy. Então vou vir aqui benchmark with proxy, vou dar um Ezinho comercial. Antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha nova instância de leitura. Tem várias formas diferentes de fazer.
Não é que eu posso tanto vir aqui no Performance Insights direto e escolher. Então, tinha feito aqui, vamos fazer por aqui agora. Ó. Database 4, Instance 2, esse cara é o meu writer. Ó, já tive aqui algumas coisinhas, não tenho ninguém conectado agora na base, né? Então Database 4 Instance 1 é a minha instância de leitura. Eu vou pegar aqui os últimos 5 minutinhos, beleza? E vou soltar o meu script com o proxy. Então agora o que eu estou fazendo? Eu estou vindo aqui usando o endpoint do proxy, né, como eu mostrei para vocês, e estou fazendo o processo de carga, legal? Então deixa eu vir aqui, ó. Beleza, então lembra quando eu fiz o diff, né, se eu der um grep "-i host no benchmark.shell, ele vai me trazer o endpoint do banco de dados. Se eu der um grep "-i host no benchmark with proxy, ele vai estar conectado no proxy. E olha que curioso, quando eu vier aqui no Performance Insights, poxa turma, olha o Average Active Sessions. Lembra que o outro Average Active Sessions estava 2000? Olha como que é o nosso Average Active Sessions agora usando o proxy. Olha que curioso. Vamos vir agora em métricas. Vamos dar uma olhadinha como que está o consumo de CPU. Lembra, turma, é o mesmo script, beleza? A única coisa que a gente fez, mostrei para vocês, foi alterar o endpoint. Ao invés de usar o endpoint de escrita normal, eu estou usando o endpoint do proxy. Deem uma olhadinha aqui, que maravilha. Essa CPU aqui baixinha, 27%. Quantidade de operações de I/O também baixinho, 5.600. Quantidade de transações ali, transactions per second, 333. Quantidade de queries por segundo, olha, tá meio próximo do que a gente estava antes, né? A gente estava em 14 mil, aqui a gente está em 12 mil mais ou menos. Isso normal, né? Porque como eu acabei de soltar o script, ele demora um tempinho, né, até chegar ali no limite dele de performance. Deixa eu voltar aqui pro meu tail, né, para mostrar para vocês que está funcionando. Olha que bonitinho, né? E percebam que mesmo com o proxy, olha que interessante, mesmo com o proxy, né, só tendo menos de 300, né, sessões abertas no banco, vocês veem que a carga que eu joguei é uma carga tão absurda que mesmo com o proxy a gente está batendo 100% de CPU, né? Tadinha da máquina, a nossa R6G X-Large realmente está tendo que trabalhar bastante hoje, né? Aqui a gente está em mais ou menos 27 mil. Vamos dar uma olhada em queries per second. A gente meio que estacionou aqui em torno de 12. Quantidade de transações está em torno de 300. Beleza. Vamos ver se agora com o proxy a gente chega naquele cenário de travamento, né? Digamos assim, onde eu paro de mandar telemetria para o Performance Insights, né? É interessante, né, porque a gente demonstrar que com a mesma carga a gente mantém ali a telemetria do Performance Insights funcionando, né? A gente mantém aqui as queries sendo executadas e a gente mantém ali o Performance Insights recebendo dados, né? Interessante a gente ter esse cenário, né? Significa que o banco ainda está sendo capaz de enviar os dados de telemetria de performance para a gente, né? Um indicativo interessante que as coisas ainda estão sadias, beleza? Então comecei aqui 13,9, são 13,12, sem o proxy aqui, o banco já tinha aberto o bico já, né? Mais ou menos uns 3 minutos depois, porque lembra, né? Tem uma rampinha, né? Eu não abro 2.000 conexões de uma vez, eu vou abrindo aos poucos também, né? Sou bruto, mas não sou doido, né? Aqui percebam, o banco ainda está respondendo bonitinho. Aqui a gente vai mais ou menos até 14, né? A gente tem mais 1 minuto e meio mais ou menos de teste. Aí percebam de novo, né, turma? Quantidade de Average Active Sessions bem baixinha, porque o proxy está fazendo a mágica dele de multiplexar. Quantidade de I/O está semelhante, quantidade de queries per second está semelhante, quantidade de transações per second
está um pouquinho mais baixo, né? Isso, claro, vai trazer para a gente um impacto, né, naqueles números, mas aí eu já estou dando spoilers para vocês, né? Não vou dar spoilers para vocês, vamos pegar ele ao final de teste para mostrar para vocês como que fica. Só esperar realmente ele terminar aqui de carregar. Percebam que dessa vez a gente não teve aquele cenário dele parar de mandar telemetria, né? Isso é um indicativo muito bom de que mesmo o banco estando topado aqui de CPU, 100% de CPU, ainda assim existe ali alguns slices de thread, né? Alguns pedacinhos de thread de CPU suficientes para o banco continuar mandando a telemetria para nós. Então beleza, acabou. Vamos dar uma olhada nesse gráfico agora. Que beleza, né? Que beleza. Conseguem ver a diferença? Pegar um slice menor aqui, ó, em linha. Turma, isso daqui é sem o RDS Proxy. Isso daqui é com o RDS Proxy. O que vocês acham? Legal, né? Boa, mas vamos ver ali. Nem tudo são flores, certo, turma? É um trade-off. E aí, o que a gente bateu? Olha que interessante. Vamos lá. TPS com proxy. A gente teve um TPS excluindo, né, a mesma coisa de 1568 transactions per second e uma latência average de 1275 milissegundos. Beleza, turma? Esses são os números, mas olha a diferença no comportamento da base, né? Vejam que na segunda execução a gente não perdeu telemetria do banco em momento nenhum. Beleza? Isso significa que a gente deu uma cacetada na base. Legal? Lembra que é uma máquina R6GX Large, é uma máquina que tem pouca quantidade de vCPU, poucas threads poucas threads de CPU possíveis ali. A gente realmente deu uma pancadona nele. E mesmo assim, olha a diferença de comportamento em termos de average active session. E para ter um resultado, né, uma diferença ali no frigir dos ovos, uma diferença de, poxa, sei lá, 10%, né? 10% um pouquinho a mais, talvez 11%, 12% de diferença entre transactions per second de latência, mas olha como a gente poupou muito mais o banco aqui, né? Como a gente não esticou a corda a ponto dele parar de mandar telemetria, né? E aí pensa, né? Enquanto a nossa aplicação está fazendo isso, nós temos outras pessoas usando o banco de dados também. Então, esse segundo cenário com o proxy, a gente realmente cumpriu a função do proxy, que é poupar o nosso back-end diante de um spike ali, né? Diante de um cenário de conexões massivas no RDS Proxy. Então show, galera, esse foi o nosso episódio. Hoje nós falamos sobre RDS Proxy, fomos ali na console, mostramos como provisionar, fizemos um teste prático mostrando como que o proxy se comporta quando a gente submete uma carga no banco de dados, coisas interessantes, pontos fortes, pontos fracos, para você analisar e entender se o RDS Proxy é uma alternativa interessante nas arquiteturas que você desenha e nas arquiteturas que você sustenta. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like se você tiver gostado, deixar o seu dislike se você acha que alguma coisa pode melhorar. Não esqueça de deixar seu comentário construtivo aqui para que a gente possa sempre melhorar. A gente está aí na missão de trazer para vocês conteúdo de qualidade na língua portuguesa e ajudar as pessoas ali a afiarem o machado cada vez mais. Se você está nessa missão com a gente, deixe seu comentário aqui positivo, dá uma moral para a gente, deixa o coração quentinho e deixa a gente com mais vontade de trazer mais conteúdo para vocês. E é isso, valeu, falou, tchau!